Redes sociais, aplicativos de mensagem, plataformas de streaming causaram um grande impacto na forma da gente se comunicar. Hoje compramos, vendemos, construímos relações através da internet. No marketing político e eleitoral não foi diferente. Essas mudanças também chegaram. E eu sou Roberta Eringer, do Estratégia Política Digital, e vamos falar sobre marketing político digital. Esses sons são familiares para você? Pois é, para quem chegou aqui quando era tudo mato, vai se lembrar que não tem muito tempo a gente usava a internet somente pelo computador em conexão bem lenta, se fosse Wi-Fi, ou em conexão de escada. Alguém sabe? Alguém se lembra da conexão de escada? Eu acho que os mais jovens nem vão se lembrar disso. Pois bem, a gente tinha aí duas redes sociais, né? A gente tinha uma rede social, na verdade, que era o Orkut, há pouco tempo atrás, isso há 10, 15 anos atrás, que era o Orkut, onde ali a gente já se reunia em comunidades, né? E principalmente as comunidades locais. Existiam muitas comunidades sobre política nesse site, que era o Orkut, e ali a gente já via uma pequena movimentação de pessoas que acabavam se reunindo em torno de ideias, né? Elas tinham as mesmas ideias, afinidades, e localmente, né, elas se reuniram, né? Aconteceu, por exemplo, na minha cidade, a gente tinha ali uma comunidade da cidade, né, com o nome da cidade, e começou um debate político em algum momento, e as pessoas que possuíam pensamentos parecidos acabaram se reunindo, e aí sim, trocaram contatos pelo MSN, né, formaram-se grupos no MSN, e aí elas passaram a ser militantes em torno de um nome, em torno de uma causa. Quando a gente vê aí chegar, né, os smartphones, as outras formas de conectar-se, né, 3G, enfim, a internet passa a se tornar mais acessível e ter muito mais usuários, né? Então o Facebook começa a ganhar força, né? Demora um pouquinho ainda para chegar o WhatsApp, mas o Facebook começa a ganhar força, e ali a gente já começa a sentir que a comunicação política já tem esse coadjuvante, né? Essa participação importante, né? Mas ainda tímida. Ali por 2008, a gente vê o Facebook e outras redes sociais demonstrando força. A gente já começa a ver a preocupação de alguns candidatos em se posicionar de uma maneira melhor nessas ferramentas. Também já vê a questão das fake news começarem a surgir, e os candidatos terem que se preocupar com essa questão digital também, além da campanha tradicional, do marketing tradicional. E ver também, né, fora do processo eleitoral, começar ali a existir naquele momento a questão da preocupação da comunicação política como um todo, do marketing político, que é diferente do marketing eleitoral, né? O marketing político, você vai fazer esse trabalho todo, essa estratégia toda, né, como uma preparação. Você vai apresentar esse candidato, vai construir a presença online dele. Mas se a gente já está em 2021, a gente for analisar que o ano passado, 2020, as redes sociais deixam de ser coadjuvantes e se tornam protagonistas na comunicação política, por que ainda existem aqueles que resistem em construir sua presença online, resistem em ter uma equipe ou um profissional capacitado para cuidar das suas redes sociais, das suas mídias, né? Isso é um grande enigma, porque eu acho que está muito claro para todo mundo
que não tem mais, que é um caminho que já não tem volta, né? A tendência é ser cada vez mais por vias digitais da comunicação. O marketing tradicional, o marketing político e eleitoral tradicional, ele vai existir, né? Porque ainda o contato, o olho no olho, fazer reuniões, construir bases, tudo isso ainda existe. Mas a gente também pode dizer que boa parte desse volume de apoiadores e dessa construção de bases, e quando você precisa atrair essas pessoas para dentro do seu projeto, você vai fazer isso hoje através das redes sociais. Elas vão ter esse papel de protagonismo, esse papel fundamental. Então não é que alguns resistam e não tenham nenhuma conta no Instagram ou nenhuma fanpage no Facebook. As pessoas já sabem que tem que ter, né? O que acontece de fato quando eu falo em resistência são as pessoas, né, os políticos, que não dão a devida importância e atenção a essas ferramentas. E isso é tão grave quanto você não ter nenhum perfil, né? Não ter nenhum meio de comunicação através das redes sociais. Porque quando você deixa de dar atenção, qual a imagem que você está passando através de uma ferramenta que tem uma importância tão grande, né? Que alcança tantas pessoas. Pessoas que muitas vezes você não alcançaria. Quer dizer, o que mais acontece é isso. Pessoas que você não alcançaria através do marketing tradicional, né? E você alcança pelo marketing político digital. Então isso, quem trabalha com assessoria, com social media político, sabe que ainda existe essa resistência por parte de muitos políticos em dar a devida importância, em fazer os devidos investimentos em comunicação política digital. O marketing político tradicional, ele não vai deixar de ter importância em nenhum momento, né? Ele continua sendo ainda peça fundamental. O que aconteceu foi que realmente foram invertidos os papéis, né? O marketing político digital passou a ter protagonismo. E quando a gente fala do marketing político digital, a gente está falando em ter profissional ou profissionais que possuam, além do conhecimento em marketing político, tenha conhecimento e habilidades específicas para a comunicação digital. Porque as redes sociais, elas não podem ser tão formais, tão sisudas, né? As pessoas, elas estão nas redes sociais para distrair, para ver meme de gatinho fofinho, para ver vídeo engraçado, para saber da vida do amigo. Então ninguém entra nas redes sociais para ficar ouvindo discurso chato de político ou ver posts que não sejam atrativos, né? No primeiro momento, a gente precisa humanizar mais esse político, né? Construir uma linguagem para conversar com esse público que traga um pouco mais daquela sensação de proximidade, de gente da gente, né? Para a gente poder entender bem as redes sociais, a gente funciona primeiro com atenção. A gente vai gerar uma atenção, né? E lembrando que não há nada mais valioso do que o tempo de alguém. Quando você consegue o tempo de alguém, você já conseguiu tudo. E naquele momento, né, você consegue aquela atenção a um post interessante, a uma publicação interessante que você fez, e vai gerar isso, interesse, né? E então vai gerar na pessoa, logo na sequência, um desejo, né? Ela viu aquele seu post, só tomar uma água aqui. Ela viu aquele seu post, né? Seja em vídeo, seja em imagem, seja em texto. Ela teve, no primeiro momento, a atenção, você conseguiu reter e ganhar algo precioso, que é o tempo dela, né? A gente pensando nas redes sociais como algo com fluxo muito intenso,
né? Então, cada post tem que ser extremamente interessante, porque senão passa, né? Ele vai passar batido. Então, você vai despertar o interesse nessa pessoa pelo que você está falando. E aí, essa pessoa vai passar a ser um seguidor, ou ela vai utilizar os CTAs, né, que são as chamadas para ação. Saiba mais, converse com a gente pelo WhatsApp, enfim. E o desejo, né, o desejo de te conhecer mais, de fazer parte da sua campanha de alguma forma. Todas essas etapas sempre pensadas de maneira estratégica, né, para que todos esses processos aconteçam nessa jornada, né, do eleitor nas redes sociais, quando eles estão fazendo essa descoberta, né, dos perfis políticos e do teu nome. Porque a sua presença online precisa ser construída sempre, né, de maneira, como eu acho que eu falo muito essa frase, né, de maneira estratégica, né, e de uma maneira que seja atrativa, que seja agradável. No podcast anterior a gente falou da construção da narrativa, do storytelling, e isso é muito interessante, né? Isso acho que é um grande passo para você fazer, e é o primeiro passo para você fazer essa humanização, né? E depois que você conseguiu que ele venha por essa jornada, seguindo todos esses passos, através desse conteúdo que você fez, pensando, né, especialmente, né, naquele eleitor, quando você constrói, faz a construção dessa persona e você entende com quem você quer falar, então aí você passa a utilizar e fazer a conversão desse eleitor para um apoiador, né, e realmente para que ele se torne o seu eleitor, né, para que ele fidelize, né, para que ele te escolha. Aí você vai fazer, como eu disse, os CTAs, que são as call to action, as chamadas para ação, né? Que aí ele vai clicar, né? Clique aqui, entre no meu site, cadastre seu e-mail, quer falar com a gente, né? Usa o WhatsApp, lista de transmissão no WhatsApp, canal de Telegram, mas tudo aquilo que você consiga, então, a partir daí, conversar com essa pessoa de uma maneira mais personalizada, né? Você vai personalizar, então, depois que passar por todos esses passos, você vai personalizar a forma com que você fala com essa pessoa e ela vai se sentir, então, aí, nesse momento, ela vai se sentir ouvida e aí vai ser a oportunidade que você vai ter de convencê-la, né? É claro que muitas vezes são muitos usuários, né? Então a gente vai utilizando aí a forma de lista de transmissão e imagine mesmo um funil, né? Que aquilo vai descendo até que essa pessoa consegue ter um contato próximo com você, você consegue ter um contato mais próximo com esse eleitor, né? E consegue falar com ele de modo mais personalizado, ouvi-lo, né? Entender o que ele deseja, o que ele aspira, e ele vai realmente te conhecer, né? Nesse momento, quando ele chega até aí, né, que ele passou por todos esses passos, é porque você já conseguiu gerar atenção, interesse, desejo nesse eleitor. Então ele já está pronto para que você possa conversar com ele e falar com ele. Você ainda continua agindo e trabalhando de forma estratégica para que esse eleitor se sinta, né, acolhido, para que ele se sinta ouvido. E existem várias formas, né? Existem vários meios e várias maneiras de você fazer com que essa pessoa sinta que realmente teve um contato próximo, um contato mais personalizado. Então, nesse momento, esse eleitor, muitas vezes, né, se o trabalho for bem feito, tiver um planejamento e estratégias interessantes, né, se você conseguir gerar emoção, gerar desejo, né, você muito provavelmente vai conseguir, além de um eleitor, você vai conseguir ter um apoiador, alguém que vai ser um multiplicador.
que não só ele vai votar em você, mas ele vai pedir voto para você. Olha, eu conheci através das redes sociais a fulana de tal, a Roberta, né? Ela vem candidata, né? Ou ela tem um perfil que ela luta por algumas causas, por algumas bandeiras nas quais eu me identifico. E eu gostaria que você conhecesse ela também, porque eu achei ela legal, uma pessoa atenciosa, né? Já consegui aí ter um contato através de aplicativo de mensagem, seja WhatsApp, seja Telegram. Então, assim, você passa a ter, né, de apenas um seguidor, olha o caminho que é feito, né, para ter um apoiador. Então, quando a gente fala assim, a gente vê que muitos perfis, de muitos políticos, que eu já vi, na verdade, que foram candidatos, né, com, assim, muitos seguidores, mas não foram eleitos, porque não houve essa estratégia e esse planejamento para humanizar, a princípio, essa personalidade, essa pessoa, né? Não, porque assim, o que acontece também muitas vezes e que a gente vê por aí é interessante, a pessoa de repente ela explode nas redes sociais por alguma razão, algum posicionamento, ela viraliza por algum acontecimento, ou porque ela tem um canal, ou porque ela produz um conteúdo para determinado segmento ali, mas ela faz isso não visando o marketing político especificamente, né? Ela simplesmente quer explodir de seguidores, né? E isso é que importa, ela se tornar um influencer, de repente, ali dentro daquele tema, mas não são pensadas, né, maneiras estratégicas de fazer essa jornada e esse passo a passo, né, dentro de uma forma que consiga atrair e converter e fazer essa conversão, né, de seguidor para eleitor. Então, como esse trabalho não existiu, né, e muitas vezes também o que acontece é que, e é um grande erro, né, eu acho que é o maior erro dentro do marketing político digital, que é você dar tiro longo, né? Então, muitas vezes a pessoa ela tem milhares de seguidores, mas dentro ali da região dela, ela tem poucos, né? Você vê um sujeito que ele tem milhares de seguidores no Brasil inteiro, mas ele mora numa cidade do interior, né? E na cidade dele, as bandeiras que ele levanta e o discurso dele não colam muito. E não importa quantos milhares de seguidores ele vai ter. Ele não vai conseguir se eleger nem vereador, ser eleito nem vereador, né? Acontece, né? A gente viu, acho que em 2018, uma personalidade, né, que acabou se tornando uma influencer digital ali naquele momento. Vou tomar água de novo. Um pouco antes, né, devido a algumas questões que aconteceram, ela tinha muitos seguidores, ela tinha um poder de influência nas redes sociais muito alta, né? Ela recebia um apoio visível das pessoas, só que ela não conseguiu ser eleita, porque ela não conseguiu falar com aquele público, né, ali daquela região que ela estava, e ela não conseguiu se posicionar como uma figura política, né? Ela se posicionou como uma influencer digital, mas não houve esse planejamento estratégico, né, para transformar a imagem dela não só em alguém que estava ali naquele momento causando alvoroço, burburinho, etc e tal, em alguém que realmente estava disposta a participar, a ocupar os espaços, a brigar por causas, além de não ter sido feita essa conversão, né, de eleitor para apoiador, né? Isso tudo é falta de planejamento estratégico, né? Quando a gente fala
que muitos ainda são resistentes com o marketing político digital, a gente não está falando que as pessoas tenham resistência em utilizar as redes sociais. O problema está em como as redes sociais são usadas. Portanto, se você tem pretensões, né, políticas, se você já ocupa um cargo eletivo, ou se você trabalha, né, trabalha em assessoria política, preciso sair da caixa, né, e olhar as redes sociais, né, as mídias sociais, como protagonistas. Hoje, as redes sociais são protagonistas. Não existe mais, a menos que a gente esteja falando de um sujeito, de um camarada que já tem aí uma construção imensa, mas ainda assim ele pode perder apoio se as redes deles forem mal gerenciadas, né? Tem isso. Porque o que acontece nas redes, assim, não vai atrás, né? Não volta atrás. Então você pode ter aí uma crise, inclusive, nas redes sociais, uma crise de gestão das redes sociais em perfis que não são bem administrados, né? E eu acho que todo mundo quer crescer, né? Não existe alguém que já chegou tanto ao topo que, nossa, né? Não precisa ter uma comunicação eficiente, de qualidade, que gere engajamento, que gere emoção, atenção, interesse, desejo e que converta, né? Então, assim, acho que fica muito claro que o investimento em marketing político digital, ele é de extrema importância hoje em dia. Acho que ele é tudo. Então, se você está se preparando aí para entrar para a política, ou você já está na política e quer construir redes mais fortes, quer construir sua presença digital, pense, né, em investir em uma comunicação digital de qualidade. Nós, da Estratégia Política, prestamos consultoria, nós também fazemos gestão, né, de perfis políticos, mas existem muitos profissionais bons por aí, né? A gente também capacita a equipe desses políticos para que possam fazer uma boa gestão através da nossa consultoria, e vale muito a pena. É um investimento que é necessário, que sem que exista um marketing político digital forte, hoje em dia está muito difícil chegar lá. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido esclarecido sobre a importância do marketing político digital e qual é a diferença entre o marketing político tradicional. Fiquem atentos, sigam o @epoliticadigital também para ter mais dicas aí, para ajudar na construção da sua presença online, da fidelização do seu público, da conversão. É um imenso prazer poder falar sobre esse tema com vocês e ajudar para que vocês construam aí redes cada vez mais fortes. Um grande abraço para vocês, até o próximo podcast que vai ser logo logo. Beijão!